Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você de todos os livros da Bíblia. Nós estamos no 38º livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Zacarias. Zacarias possui 14 capítulos, 211 versos, e dos profetas menores ele é o maior, e também dos profetas menores ele é o mais messiânico. Agora, no capítulo 12 a 14, nós vamos ver profecias concernentes à salvação de Israel. Algumas das profecias estão relacionadas com a segunda volta de Cristo. Então, quem quer estudar sobre a volta de Cristo deve ler o livro do profeta Zacarias, capítulo 12, 13 e 14. O livro de Zacarias, que é o final do livro, termina salientando a segunda vinda de Cristo e a libertação do seu povo. O profeta comenta que dessa vez o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9. Israel será vingado, exercerá poderes estupendos que aniquilará os seus inimigos. Com prantos de arrependimento receberão o seu supremo pastor, a quem tinham crucificado na sua primeira vinda. Ele, por sua vez, os restaurará e purificará, acolhendo-os a si novamente. Será a época das vitórias finais de Deus, a tão bendita esperança que aguardamos sobre os homens maus e o estabelecimento da sua supremacia sobre tudo e todos. Enfim, é o início do milênio e do aguardado estado de restauração em favor divino para os remidos do Senhor. Zacarias, capítulo 12, nós vamos ver Jerusalém desagravada e arrependida. O tema do livro alcança o seu auge nesse trecho. O dia do Senhor que se segue ao arrebatamento da igreja prevalecerá durante toda a tribulação daqueles dias. Aí começará a salvação de Israel. Os primeiros 9 versos do capítulo 12 ressaltam a vingança do Senhor contra os adversários de suas ovelhas. Verso 2, farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Verso 3, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que erguerem se ferirão gravemente. Verso 6, naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos em redor. Verso 6, será o dia que quando todas as forças hostis serão subjugadas e esmiuçadas pelo Senhor dos Exércitos. A grande batalha do Armagedon, verso 9. E Jerusalém passarás a ser habitada outra vez pelo seu próprio povo e no seu próprio lugar, lugar da presença gloriosa do Rei dos Reis, verso 6. Dos versos 10 a 14 do capítulo 12, notamos que o arrependimento do povo santo será então genuíno. Chorarão, prantearão por suas famílias, verso 12 a 14. Vemos nisso a importância da família unida. Quando chegar a ocasião do lamento, estarão juntos para apoiar um ao outro e se arrependerem como unidade, buscando o perdão do Senhor. Os judeus reconhecerão que foram eles que mataram o Messias, quando ele primeiro esteve com eles sobre a terra, ao receberem o Espírito de graça e súplicas, e olharão para quem transpassaram, chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Verso 10. Vamos então ao capítulo 12, esse capítulo que mostra
o reconhecimento do povo de Deus para o seu Messias. Aqui mostra a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Peso aqui quer dizer profecia de julgamento, de juízo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e quem forma o espírito do homem dentro dele. Interessante, Deus forma o espírito do homem dentro dele. É Deus que dá-nos o espírito de vida. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quanto do cerco contra Jerusalém. Aqui está mencionando um cerco de Jerusalém. De alguma forma faz lembrar o cerco da Babilônia, mas também aponta para um cerco futuro. Eis que porei, futuro, Jerusalém como um copo de tremor, como um copo que vai tremer para todos os povos em redor, e também para Judá, quanto ao cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela, certamente serão despedaçados. Será uma pedra pesada, que todos que se levantarem contra ela, certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todas as nações da terra. Olha só, todas as nações contra Jerusalém. Se nós pensarmos bem, em termos naturais, se todas as nações se juntarem contra Jerusalém, Jerusalém não terá nenhuma chance. Mas vai haver aqui a mão do Senhor para os defender. Verso 4, naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura todos os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos. Senhor abrindo seus olhos sobre a casa de Judá, e ferirei de cegueira todos os cavalos do povo. Quando eles virem contra Jerusalém, o Senhor que abre os olhos ao cego, irá ferir de cegueira todos os cavalos dos povos, de tal forma que eles não vão acertar o caminho. Isso faz lembrar o milagre em 2 Reis, não é? Quando o profeta Eliseu foi mandado lá tropas da Síria contra ele, porque ele revelava tudo que o rei da Síria planejava fazer. E aí, quando Geás sai afora e vê, diz, carros e cavalos da Síria, e Eliseu diz, maior é o que está conosco do que estão com eles. E Deus feriu de cegueira todos os cavalos, toda a tropa da Síria, e Eliseu pegou aquela tropa e levou até Samaria. Ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. A força não são só os habitantes, mas sim o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, sempre apontando para um dia futuro, o dia do Senhor. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, como uma brasa ardente, vão ser como brasa ardente, debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas, e à direita e à esquerda eles consumirão todos os povos em redor. Olha só que coisa tremenda, vão consumir, porque Deus está com eles. E Jerusalém será habitada outra vez, no seu próprio lugar mesmo, em Jerusalém. Parece que ali será o centro das atividades do Messias, Jerusalém, a cidade do grande rei. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá. As tendas de Judá vão ter prioridade,
para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Judá está se referindo ao povo judeu, a tribo também da qual sai o rei, da qual o Senhor estará reinando sobre Judá. Naquele dia, olha quantas vezes fala naquele dia, verso 4, verso 6, verso 8, naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Novamente, naquele dia, não é? Mostrando a restauração da casa de Davi, sendo restaurada, pois o Messias é o filho de Davi, descendente da casa de Davi. E acontecerá, verso 9, naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O maior erro de uma nação é se levantar contra a cidade de Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Por isso nós devemos orar pela paz de Jerusalém. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, olha aqui, derramarei o Espírito de graça. Oh, coisa maravilhosa! O Espírito de graça de Deus, o Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim. Eles vão derramar o Espírito de graça e súplica, e quando eles olharão para mim, a quem transpassaram. Eles vão ver aqueles que ele transpassaram, Jesus, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Olha a figura aqui do unigênito, Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Certamente, o unigênito, João, no seu evangelho, tomou emprestado de Zacarias 12:10, e chorarão amargamente por ele. Olha o quebrantamento do povo judeu por ter transpassado o unigênito de Deus, o Filho de Deus. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse choro é choro de arrependimento, de ter transpassado o Filho de Deus. Depois de 2000 anos de cativeiro, o povo agora retornou à sua terra. Isso aponta que a vinda do Messias está cada vez mais próxima. A qualquer momento a trombeta pode soar e Cristo há de voltar. Vai começar o período da grande tribulação. Jesus vem para tirar Jerusalém do cerco de todas as nações. Eles vão reconhecer, vão olhar para ele, vão ver aqueles que transpassaram, chorarão amargamente pelo primogênito. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale do Megido. É onde irão se juntar nesse vale do Megido para a batalha do Armagedon. Está vendo? Vale do Megido, Armagedon. Não é Armagedon ou Armageddon, o Armagido é o vale onde as nações irão se juntar contra o ungido do Senhor. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte. Interessante a linhagem da casa de Natã. No capítulo 3 de Lucas, a genealogia de Jesus vem por Natã. No capítulo 1 de Mateus é por Salomão. Então note que Jesus é tanto descendente de Davi por Natã, como descendente de Davi por Salomão, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Levi,
à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem Simei à parte, suas mulheres à parte. A casa sacerdotal de Levi também chorará pelo Messias, lamentará, pranteará cada linhagem. A palavra linhagem aparece no livro de Zacarias, no capítulo 12, verso 12 a 14, e indica também família, em 14 e 18. Todas as minhas linhagens, a cada linhagem à parte e as suas mulheres à parte. Linhagem também, indicando família, diz que será um arrependimento de toda a casa, toda a família, toda a linhagem de Judá, linhagem de Levi, dos sacerdotes. Cada dessas linhagens se converterá ao Senhor. Capítulo de número 13, continua falando de naquele dia, não é? O capítulo 13 mostra Jerusalém purificada e provada. O penúltimo capítulo do profeta Zacarias, na sua maioria, comenta a purificação de Israel naquele dia, verso 1, 2 e 4, não somente no que tange o pecado em geral, mas principalmente a remoção dos falsos profetas. Esses falsos profetas foram a causa de muitas vezes o povo ser enganado. Verso 2 a 6. A conclusão do capítulo 3, versos 7 a 9, converge novamente sobre o Messias e o seu golpe máximo que o levou à sua morte e crucificação. O resultado da morte desse pastor é a dispersão das ovelhas. Ferirei as ovelhas, ferirei o pastor e as ovelhas será dispersa. Ou de Israel. Basta olhar nas páginas da história para verificar o cumprimento desta profecia. Notamos, contudo, que Zacarias prevê o primeiro advento de Jesus, quando ele seria rejeitado pelo seu povo. Já os versos 8 e 9 apontam eventos num futuro mais distante. Fala da eliminação de 2/3 das ovelhas, isso é, dos judeus. Nós vimos parte disso no Holocausto, na Segunda Grande Guerra Mundial. A terceira parte de sobrar será purificada e provada pelo fogo. Essa parte que sobrou é o remanescente, que será salvo e usufruirá das graças eternas de Deus. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, muita gente dos judeus sofreram o Holocausto. No período da Grande Tribulação, ainda será mais forte. 2/3 será eliminado das ovelhas. Só 1/3 sobra como remanescente. Muito erroneamente pensam que todos os israelitas serão salvos, porque a Bíblia diz em Romanos, todo Israel será salvo. Mas isso não é uma expressão de hermenêutica chamada de sinódica, onde se toma parte pelo todo, ou todo pela parte. O todo que será salvo é o todo que sobrar. Nem todo judeu entrará pelas portas celestiais, mas aquele que confessar a Jesus como Cristo, esse sim fará parte do grupo que será bem-vindo aos céus. Esse é o todo. O que será salvo é o remanescente, o que escapar, a terceira parte depois de purificado, Romanos 11, 26, conforme também 9, 27 e Isaías 10, 22. As palavras em toda a terra, de Zacarias 13, 8, têm a mesma aplicação. Não é o mundo significando todas as nações, mas toda a terra de Israel, ou seja, parte do todo. Enfim, a triste verdade é que na grande tribulação, grande número de judeus perecerão, sendo infiéis, sem aceitar o Messias como seu salvador pessoal, expirarão debaixo da sua ira vingadora. Aqueles que aceitarem o Messias como o Senhor de suas vidas, depois do processo purificador, clamarão a Deus, e ele responderá dizendo, é meu povo. E ela, Israel, dirá, o Senhor é meu Deus. Israel vai reconhecer, o Senhor
seu Deus. Mas isso se aplica àqueles que aceitam a Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Vamos ao capítulo 13. O pastor ferido, as ovelhas dispersas. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Essa fonte aberta, quem abre é Jesus. Mas Jesus diz, quem crê em mim, rios de água viva correrão. Olha aí a fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Essa fonte aberta vai se abrir para a purificação de pecado e impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Esses profetas que fará sair são os falsos profetas. Profetas que profetizavam em nome de seus ídolos. Deus vai exterminar a idolatria. Todos adorarão ao Senhor, os idólatras não entrarão no reino dos céus. Tirarei da terra o nome dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas desses ídolos e o espírito da impureza. Deus é um Deus puro, não permite a impureza no meio do seu povo. E uma das impurezas é a idolatria. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falasse em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Esses aqui são os falsos profetas, que profetizam em nome desses ídolos, e se ele se atrever a se profetizar, o próprio pai e mãe o transpassará, porque ele está profetizando falsamente. Continuando, capítulo 13, 4. E naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um de sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Manto de pelos faz lembrar Elias. Uma das qualidades dos profetas é que às vezes eles punham manto de pelo, não é? João Batista, quando apareceu no deserto da Judéia, vestia um manto de pelo para se cobrir, né? Diz que era pelo de camelo que eles cobriam. Mas os profetas não mais vestirão de manto de pelos para mentirem. Mentirem são os falsos profetas. Não é? Hoje nós também temos alguns mentirosos aí que andam mentindo, dizendo que profetizaram o nome do Senhor quando o Senhor não falou nada. Não é? Andam mentindo, me dirão, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Alguns vão até negar que foram profetas, não é? E se alguém lhe disser, e aqui é lindo esse texto agora, quando Cristo voltar, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Cristo ainda vai carregar as marcas com que ele foi ferido na casa dos meus amigos, na casa dos judeus. Quando Jesus se apresentou depois de ressurreto e disse, paz seja convosco, mal eles podiam crer, os discípulos, Jesus mostrou-lhe as mãos e eles viram as marcas. Falaram a Tomé que tinha faltado no culto, não estava lá, não é? Sabe que tem gente que perde o culto, perde a comunhão. E aí quando disseram, Tomé, nós vimos. Tomé, não, de maneira nenhuma crerei, se eu não pôr lá o meu dedo onde as feridas, os pregos o transpassaram e a mão onde a lança o feriam. Olha aí as feridas. 8 dias depois o Senhor apareceu, João capítulo 20, depois você pode ver, e disse, Tomé, vem aqui, põe o teu dedo aqui.
mete a tua mão. Aí Tomé caiu, ó Senhor meu, Deus meu. Falou, porque me vis, crês, bem-aventurados que não viram e creram. Não sejas incrédulo, mas crente, não é? Olha aí, eles vão ver as feridas. Sua mão, no capítulo 12, diz que eles chorarão por aqueles que eles transpassaram. Capítulo 13, verso 6, verão as feridas em suas mãos. As feridas expressam a crueldade de nossos pecados. Cristo foi ferido por nós. Revela também a fonte da nossa paz. As feridas demonstram o amor de Jesus por nós. Mostra sua morte. As feridas causam grande impacto em nossa fé. Tomé mesmo declarou, Senhor meu e Deus meu. Oferece também pelas suas feridas, nós fomos sarados. São as marcas que ele pagou pelo nosso pecado e são a prova que o Cristo que ressuscitou é o mesmo que foi crucificado. O pastor ferido, agora do verso 7 em diante, o pastor ferido e o juízo final e a exaltação da igreja. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor. Jesus proferiu isso. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Quando Cristo foi preso no Getsêmani, foi ferido, seus discípulos todos fugiram, se dispersaram, as ovelhas se espalharão. Mas volverei a minha mão para os pequenos, estenderei a minha mão para os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, expirarão, mas a terceira parte restará dela. Só 1/3 que vai ficar, 2/3 será extirpado. Faz lembrar esse 1/3 e 2/3 da rebelião de Satanás, onde Satanás levou 1/3 dos anjos. Então ficou 1/3 ali para ser preenchidos. Agora na terra, 2/3 dos homens serão exterminados e vai ficar 1/3 para cobrir o lugar daqueles anjos que perderam a sua habitação. Só 1/3 restará nela, 1/3 do remanescente para cobrir o lugar daqueles anjos que caíram com a rebelião de Satanás. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, a purificação, e a purificarei. Muita gente diz passar pelo fogo, né? Aí vem gente com a ideia de purgatório, né? Não existe purgatório, existe sim a purificação do fogo do Espírito nas nossas vidas. E farei passar essa parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. É interessante essa parte, purificarei como se purifica a prata. Havia um grupo de irmãs que estavam estudando a Bíblia e elas chegaram aqui em Zacarias 13:9 e farei passar essa terceira parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata. Elas ficaram pensando, como é que se purifica a prata? E aí contataram um ourives em Sacramento e foram lá, um homem que trabalhava com prata, para que ele explicasse como é que a prata é purificada. E ele explicou que ele punha um cadinho, derretia o tal metal, conforme ele ia queimando pelo fogo, as impurezas da prata vinham para cima, aquelas coisas negras, e aí ele pegava uma espátula e tirava as impurezas, até que a prata ficava bem brilhando, não é? Mas ele explicou, se deixar o fogo muito tempo, a prata queima e fica preta, e aí perde-se. E elas perguntaram, como é que o senhor sabe o ponto exato de desligar o fogo? E o homem sorriu e disse, quando eu vejo
a minha face brilhando na prata. Sabe, o Senhor vai purificando a nossa vida, às vezes pelos fogos das provas que a gente passa, mas Ele vai tirando as nossas impurezas, e quando a sua face resplandece em nós, que nós seremos semelhante a Ele, estamos purificados como a prata. Não é? Ele se purificará para a prata, como se prova o ouro ao fogo. Pedro diz que a nossa fé é provada como ouro ao fogo. Ela invocará essa nação invocará o meu nome e eu ouvirei. E direi, é meu povo. E ela dirá, Israel, ela que é Israel, né? A nação de Israel, o Senhor é meu Deus. Amém. Coisa linda. Se concluísse aqui já era algo lindo, maravilhoso. Nós temos o último capítulo, Zacarias 14. Jerusalém libertada e glorificada. A purificação de Israel vai chegar ao seu apogeu nesse verso. A expressão dia do Senhor, ou naquele dia, acha-se 9 vezes no capítulo. O profeta fala da chegada do Messias sobre a terra, a saber, sobre o Monte das Oliveiras, sobre as nações e os animais. Cristo subiu do Monte das Oliveiras, Atos 1, 11, do mesmo monte que ele subiu, da mesma forma, ele irá retornar. Ele virá sobre o Monte das Oliveiras, sua peleja contra os inimigos do seu povo, verso 2 e 3, das pragas que cairão sobre as nações e sobre os animais, verso 12 e 15, da santificação das panelas na casa do Senhor, verso 20 e 21, que eram os utensílios de menos valor no trabalho sacerdotal. Mas agora, com todos os outros vasos de maior valor, como as bacias, serão igualmente consagradas ao Senhor. Interessante, aqui vasos, Paulo diz que nós temos tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder não seja nossa, mas do Senhor. Diz também em Romanos que Deus tem numa casa vários vasos, uns de ouro, outros de prata, não é? Então, está aqui a ideia dos vasos. Zacarias não somente observa os aspectos do julgamento nesse terrível dia, outro sim salienta algumas de suas bênçãos, como águas vivas, faz lembrar o trecho de Ezequiel, que correrão de Jerusalém, verso 8, Ezequiel 47, Apocalipse 22, águas vivas, o rio da água da vida, que corre de Jerusalém, a ausência de maldição, e a segurança que haverá na cidade santa, verso 11. As riquezas vindas de outras nações que serão ajuntadas na cidade santa, verso 1 a 14. E não haverá mercador ou cananeu ou pessoa imunda na casa do Senhor. E seu reino será caracterizado pela santidade, verso 20 e 21. Eis que vem o dia do Senhor, verso 1. Será um dia singular, conhecido Senhor, verso 7. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, um só será o seu nome, verso 9. O capítulo 14 encerra com um triunfo maravilhoso de Jesus. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. Até a campainha dos cavalos será gravado, santo ao Senhor. É por isso que no Apocalipse 19, ele vem montado num cavalo, figura de triunfo, de glória, de vencedor. A magnificência do novo centro governamental do Senhor vê-se no verso 10, onde Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar. Tudo em volta será transformado em planície. A cidade santa será elevada a um ponto central, acima de todo Israel. Nisso observamos a futura exaltação da cidade de Deus. Jerusalém liberta, Jerusalém glorificada, Jerusalém cheia de santos, a nova capital da teocracia, do governo de Deus eterna, do Rei dos Reis, do grande Senhor
que reinará sobre toda a terra. Olha que coisa linda, que promessa tremenda nós encontramos nesse último capítulo de Zacarias. É apocalíptico, mostra a grandeza do Rei dos Reis reinando. Vamos lá, vamos ao capítulo 14 para encerrar o livro do profeta Zacarias. Que livro? Capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio do dia. Dia de vitória, dia de alcança. Normalmente quando eles ganhavam, depois pegavam o despojo do que sobrava e repartia. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja, a batalha do Armagedom mencionada, contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, igual foi quando a Babilônia invadiu, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor, tá vendo, sairá a peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Deus vai vingar os inimigos do seu povo. Aí eles têm uma certa vitória. Note que eles invadem, levam a cidade cativeira, mas o Senhor irá pelejar contra essas nações. Babilônia foi julgada pelo Senhor por ter levado o seu povo ao cativo. E naquele dia, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. Ao pisar nos seus pés sobre o monte vai partir em quatro, vai uma parte para o Ocidente, Oriente, outra parte para o norte e sul. Vai se formar um vale ali, não é? Quando eu estive em Jerusalém teve hotéis em vários lugares, mas nós estivemos no Monte das Oliveiras. Isso foi o que o guia nos disse, que no monte não existe nem sequer um hotel. E por que seria tão bonito ter um hotel do monte para ver toda a cidade? É porque quando eles foram cavar para ver o fundamento, o monte está se abrindo. Existe um ribeiro, o ribeiro de Quiron, que passa ali, o ribeiro de Cedron, passa por debaixo do monte, está abrindo aos poucos o monte. Então não existe fundamento para criar um hotel. O monte irá se partir, e o momento que o monte vai se partir em 4 partes, vai para o Ocidente, para o Oriente, para o Sul e para o Norte, será no momento que ele vier. E puseram seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4 confirma a volta de Jesus, o partir do monte, da onde Jesus virá, como Atos 1:11, quando ele subiu do Monte das Oliveiras, os anjos que apareceram, os varões galileus, por que estáis olhando? Esse Jesus como foi, um dia há de voltar. Da mesma maneira que partiu, há de voltar e vai pôr os seus pés sobre os montes. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque os vales dos meus montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Vai haver um grande terremoto. As nações vão fugir como fugiram no dia do terremoto dos dias de Uzias. Olha só que coisa tremenda, né? Vão fugir diante daquilo. Faz lembrar uma profecia de um dos profetas menores que menciona Amós, menciona esse terremoto, as palavras de Amós, que estava dentro dos pastores de Tecoa, quando ele viu nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto foi tão impressionante,
que Amós menciona ele, e 175 anos depois, Zacarias menciona esse terremoto, Zacarias 14:5, dizendo: fugireis como fugisse nos dias de Uzias, rei de Judá, e então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, Senhor. Um grande tremor como nos dias de Uzias. Amós fala disso no capítulo 1, verso 1, e foi tão tremendo que Zacarias menciona de novo cerca de 175 anos depois. E acontecerá naquele dia, olha quantas vezes naquele dia, 9 vezes nesse capítulo 14, sem contar no capítulo 12 e 13, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Nem preciosa luz, nem espessa. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Olha, não vai haver dia nem noite. O próprio Senhor será a luz. E acontecerá no tempo da tarde que haverá luz. O Senhor iluminará a cidade. Fala lembrar o Apocalipse 21, que não é preciso sol ou lua, porque o próprio Cordeiro iluminará a cidade com a sua luz. Naquele dia, verso 8, sempre falando desse dia, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Faz lembrar a visão de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel é profeta maior, Zacarias menor, mas parece muito com Ezequiel aqui. Naquele dia correrão de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No oeste e no inverno sucederá isso. Rios de água viva que corre da cidade de Jerusalém, fertilizando toda a terra, fazendo com que um mar morto tenha vida. Vai correr esse rio de água viva trazendo vida. Nós vemos que na grande tribulação, os peixes irão morrer todos. Essa água viva vai encher de viveres novamente. A vida voltará. E o Senhor, e o mais importante, olha o reinado milenial de Cristo. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor, um será o seu nome. Não vai haver dois senhores, mas um só Senhor, um só rei. E todas as terras em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon. Vai desaparecer os montes, tudo uma planície. No sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Jerusalém será exalçada, será elevada, mas o resto será um vale só. A geografia da terra de Jerusalém, de Judá, será alterada e habitará nela. E não haverá mais anátema, nada que torne anátema a cidade, porque Jerusalém habitará segura. Jerusalém estará segura, Cristo estará reinando. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, os que se levantam. A carne será consumida. Estando eles de pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. Os olhos deles vão ficar podres e lhes apodrecerá a língua da sua boca. A língua com que blasfemaram, os olhos se apodrecem, a língua na boca, estando em pé ainda, não é? A desintegração desses seres que blasfemaram contra Deus, a língua na sua boca. Filme de Indiana Jones, na Arca Perdida, quando eles tentam abrir a arca, eles se queimam todos os olhos da órbita, né? Talvez baseado em Zacarias 14:12. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-ão a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá
pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata, e vestes em grande abundância. Toda a riqueza das nações vai tudo para Jerusalém. Coisa tremenda. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, todos os animais que estivessem naquele exército, como foi a praga deles. Então a praga dos animais será iguais. A praga dos que se levantam contra Jerusalém será como esses homens, não é, que a órbita vai desfalecer, a língua apodrecer, os seus animais serão consumidos, não é, a consumação dos seus animais, daquele exército, como foi a praga deles. Verso 16, e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, são inimigos, subirão de ano em ano, agora para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. A festa das cabanas aqui é os tabernáculos. O tabernáculo do Senhor estará aqui, eles irão celebrar a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Então a chuva vem só para aqueles que adoram o Senhor. E aqueles que não adorem, não virá a chuva durante o milênio. E se a família dos egípcios não subir, nem vier sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos ali. Muita gente diz que a volta de Cristo vai se dar durante a festa do tabernáculo, que ocorre entre setembro e outubro. Por isso que os que marcam a volta de Cristo tentam marcar mais ou menos nessa época, não é? Ninguém sabe o dia e a hora, mas alguns tentam marcar em torno da festa dos tabernáculos. Diz que ele veio na primeira vinda, morreu como cordeiro pascual na festa da Páscoa. Quando foi as 3 festas importantes, Páscoa, a festa de semanas, aí veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a volta de Cristo vai se dar, muitos vê, na festa dos tabernáculos. Olha como ela é mencionada aqui, no capítulo 14, 16, a festa das cabanas, capítulo 14, 18, porque essa festa indica e mostra quando o Senhor armar a sua tenda sobre nós. E esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Muitos veem a volta do Mestre ocorrendo na festa dos tabernáculos. Em João, capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa, era a festa do tabernáculo, ele se pôs em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Faz lembrar Zacarias aqui, 14, esse rio que corre, o Senhor é um só, mandando, e diz que ele falou disso, do Espírito Santo que havia de receber. Isso foi na festa dos tabernáculos. Novamente, menciona aqui a festa cabana, verso 16, verso 18, verso 19. E aí será o castigo dos egípcios, todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. A importância da festa do tabernáculo. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Consagração quer dizer santificadas totalmente para o uso do Senhor. E todos os que sacrificarem virão delas e tomarão nelas e cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor naquele dia. Naquele dia, começa naquele dia e encerra-se com naquele dia.
o dia tão esperado e desejado, o dia da volta de Cristo. Com isso, nós encerramos mais um livro, pela graça e misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor seja contigo. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Ao entrar no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, clica na foto, vai no playlist, você acha as pastas de Mateus ao Apocalipse e de Gênesis até Zacarias. Que Deus te abençoe. Nós vamos voltar para comentar o último livro da Bíblia, profeta Malaquias. Malaquias quer dizer mensageiro do Senhor. E aí concluiremos, pela graça e misericórdia de Deus, toda a Bíblia. Só falta um livro com 4 capítulos, 55 versos. Se Deus quiser, em breve, a Bíblia toda completa. Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Um beijo no coração de vocês. Amém e amém.